O Supremo Tribunal da Venezuela ordenou hoje a suspensão de todos os efeitos do processo das primárias da oposição, realizadas na semana passada em meio a alegações de fraude por parte do regime do ditador Nicolás Maduro, aliado de Lula. A candidata Maria Corina Machado venceu o pleito realizado para definir quem enfrentará Maduro nas eleições de 2024. Parece que ele sentiu, né? Está preocupado. Ela recebeu 92% dos votos. Aliados do ditador venezuelano alegaram que a oposição inflou o dado. É mole. Porém, vale lembrar que no final de junho a Venezuela tornou Maria Corina Machado inelegível por 15 anos. Segundo a Controladoria Geral venezuelana, a opositora de Maduro foi punida por apoiar sanções dos Estados Unidos. Aquele caso que veio da Controladoria Geral, né, não exatamente do Poder Judiciário, mesmo havendo toda a instrumentalização política também. Duda, o que você está sabendo a respeito disso? Bom, a Maria Corina foi muito bem nessas eleições, lembrando que os venezuelanos hoje são um povo muito na diáspora, né? Então essas eleições acontecem no Brasil, no Chile, no México, porque está todo mundo espalhado pela região. E o Quando eu Maduro... morei em 2003, 2004, de 6 meses em Madrid, já tinha venezuelano morando lá, fugindo do regime chavista. Sim. Era o pessoal que tinha dinheiro para ir morar na Europa e já estava lá porque tinha horror à ditadura chavista. E o Maduro viu essa força da Maria Corina e entendeu, as pesquisas também mostram isso, que ele não tem a menor chance de ganhar essa eleição presidencial no ano que vem. Então, ele pega e fica, suspendeu. Só que o que é interessante dessa história, Felipe, é que em meados de outubro, a gente tem já há muito tempo uma negociação entre a oposição venezuelana e o regime, e aí você tem uma troca ali, né? Os Estados Unidos falam, olha, a gente reduz as sanções para vocês exportarem petróleo, e em contrapartida, vocês fazem uma eleição limpa. E nessa reunião de outubro, o Celso Amorim estava lá, a mando do Lula. O regime do Maduro aceita fazer eleição livre e aceitar o resultado das primárias venezuelanas. E aí ele pega e rasga isso completamente, né? Então, aliás, não só o Celso Amorim foi para lá agora, como acho que a primeira viagem que ele faz como assessor da presidência é para a Venezuela se encontrar com Maduro. E na semana passada, o Lula e o Maduro conversam pelo telefone, e o Maduro fala para o Lula, não, vamos fazer aqui uma eleição limpa, né? Mas tudo isso só para dizer que é o seguinte, o Brasil se meteu nessa história, até porque o Lula e o Amorim estão meio que emprestando o prestígio deles para essa história, achando que o Maduro, ou não estão achando coisa nenhuma, né? Mas nessa negociação de que o Maduro vai fazer uma eleição limpa, e o Maduro não deu nenhuma amostra de fazer isso. Ele faz esses acordos com o apoio da diplomacia brasileira, mas ele pega e não tem a menor dúvida depois de jogar tudo no lixo. Ele se comporta como o ditador que enquanto Lula e Celso Amorim ficam passando verniz para essa ditadura, né? Basicamente é isso que está acontecendo. Greve, eu estou confuso aqui. O Lula não dizia que na Venezuela tem democracia até demais? Não se pode nem realizar as primárias da oposição. É o fim da... Você imagina se o Joe Biden, nos Estados Unidos, vai avacalhar ali com as primárias do Partido Republicano, que é o partido rival do Partido Democrata, que ele integra. Não existe isso. Cada partido tem as suas primárias, depois tem as eleições gerais. Não, o ditador do governo, ele mete o dedo lá na cumbuca dos adversários. Mete o dedo não, né? Esmaga, né? Massa. Esmaga a cumbuca inteira. E eu estava aqui vendo, né, se o Itamaraty tinha feito alguma nota. Qual a aposta de vocês? Se manifestou sobre o cancelamento? Claro... O Itamaraty perguntou, é Israel? É Israel? A gente tem vários aqui, pronto. Claro que não, né? Não falou nada, não abriu o bico sobre esse cancelamento, não tem nada acontecendo. Pode até ser que estejam lá telefonando, pô, Maduro, não sacaneia, né? A gente tinha dito que vocês eram da democracia, mas agora vocês estão deixando tudo escancarado, fazendo desse jeito.
Outra coisa, Felipe, a gente estava conversando antes de entrar aqui, né, Duda? Tá em andamento na Venezuela. Eu descobri agora recentemente uma maluquice sem tamanho. No dia 3 de dezembro deve haver um plebiscito na Venezuela para ver se o povo venezuelano quer que o Maduro vá lá e pegue 70% do território da Guiana. Porque tem uma discussão do século XIX, que esse território era meu, não era meu. Agora o Maduro resolveu perguntar, mas vem cá, tem petróleo lá. Daqui a pouco o Lula vai lá dizer assim: não dá para querer tudo. A Guiana não pode ficar com tudo. Exato, Vamos dá a compartilhar. Crimeia, entre aspas, da Guiana para o Maduro. Vai virar a Crimeia da Venezuela, exatamente. Cadê uma manifestação do Brasil? Que um plebiscito como esse não pode acontecer num continente, um país requisitar o território do outro assim desse jeito, por um plebiscito interno. Ou seja, é tudo conversa fiada. A diplomacia brasileira é uma conversa fiada sobre o Lula. Né? Todos os valores que eles dizem que valem, não valem, ou valem seletivamente. Né? Não Contra pode. governos à direita, Exato. pode falar tudo, criticar, condenar. Agora, se for em relação a regimes à esquerda, por mais autoritários que sejam, aí não, aí temos que respeitar a autodeterminação dos povos. Já viu eles fazendo notinha contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua, que está prendendo opositores, fechando igreja, prendendo bispo, tem perseguição a jornalista, tudo, eles não fazem nada. E aí, contra Israel, está aí falando, conversa com o presidente. Hoje não tinha o programa dele? É terça-feira, se eu não me engano. Amanhã, né? ele vai falar Acho mais abobrinhas. Né? Não sei se respirem fundo, que lá vem mais. Mas daí, Felipe, só para encerrar essa história. A desculpa é não, nós precisamos manter a nossa neutralidade, porque isso nos possibilita assumir o papel de mediadores, né? Fazer uma pressão lá pelo bastidor. Imagina, às vezes é a autoridade de você falar em público que isso não pode, que constrange a outra parte. Sim. Senão o cara vai tocando até acontecer. E o Maduro aprendeu, olhando o que aconteceu com o Putin e com o Khamenei ou o Raisi, né, os iranianos, que hoje no mundo você pode tranquilamente iniciar uma guerra, que foi o que a Rússia fez e o que o Irã fez, e aí só depois você pega e liga para o Lula e fala assim: Lula, vem cá, você vai lá falar alguma coisa para a gente na ONU e tal, e aí provavelmente o que o Maduro vai fazer daqui a pouquinho. E o Lula deve odiar ainda mais a Maria Corina, que ela está muito próxima do Sérgio Moro, né, que convidou a Maria Corina para vir falar no Senado brasileiro. Enfim, tem uma articulação aí internacional contra ditaduras e o ódio do Lula deve ser estendido. Ela que se destacou muito quando houve aquelas manifestações contra a ditadura do Maduro, anos atrás, com repressão tocada pelo regime, pela milícia chavista motorizada, aquele pessoal de moto que atirava, às vezes, bala de verdade contra manifestantes e opositores, e havia aí toda a nossa cobertura em relação ao que estava acontecendo, e o silêncio daquela esquerda brasileira, como eu comparava muito em comentário, que se revoltava quando a polícia militar no Brasil, provocada, reagia com bala de borracha e se calava quando a milícia chavista atirava com bala de verdade na população venezuelana insatisfeita com o regime. Então, assim, o duplo padrão é constante na esquerda brasileira, e aqui a gente ilustra isso em cada episódio.